Bom dia a todos. Bom, acho que é a outra apresentação. Bom, primeiramente devo me apresentar para vocês. Sou o professor Edgar da FATEC Tatuapé, da onde que eu tenho e conheço um pouquinho dessa área de especialização dentro da área. Eu tenho uma experiência profissional de basicamente 6 anos dentro da sinalização ferroviária, trabalhando na América Latina Logística, hoje Rumo, e sou professor da FATEC Tatuapé desde 2009. Tá? Então, vamos conversar aí um pouquinho sobre esse assunto. Primeiramente, antes da gente tratar de qualquer coisa, a gente precisa falar da LDB, de como que o governo estruturou os processos da LDB. A educação superior, ela está definida em cursos sequenciais. Desses cursos sequenciais, eu tenho cursos de extensão e os cursos de graduação. Tá? Do curso de graduação, esses cursos de extensão, eles podem vir antes ou depois de eu concluir uma graduação. E as graduações, segundo a LDB, elas estão distribuídas como bacharelados, licenciaturas e cursos tecnológicos. Bacharelados de 3 a 6 anos, licenciaturas 4 anos e cursos tecnológicos que vão entre 2 a 4 anos, depende do perfil da instituição. Do meu curso de graduação, eu posso partir para uma especialização, né, a pós-graduação lato sensu, ou eu posso ir para os programas de pós-graduação estrito sensu, que é da onde saem os meus mestrados e doutorados. Tá? Isso posto, a gente começa a falar um pouco mais da minha estruturação, da minha educação profissional tecnológica, que ela sai primeiramente de uma formação inicial continuada. Essa formação, ela não faz parte da educação formal. São os cursos oferecidos pelos centros de treinamento do Senai e Senac, que preparam o profissional para o mercado. Daí nós temos educação técnica profissional de nível médio, tá, que elas podem ser concomitantes com o ensino médio, ou elas podem ainda serem separadas. Então, eu concluo o ensino médio e eu faço um curso técnico na sequência. Ou ainda, eu entro com a educação profissional tecnológica de graduação, ou posso dar sequência na pós-graduação com esse assunto, né, e ela está interligada pela LDB diretamente aos cursos superiores. Tá? Com relação às características dos cursos superiores, eu tenho bacharelados, licenciaturas e tecnologias. A titulação que cada um desses egressos do curso sai, primeiro, bacharelado, você sai bacharel, licenciatura, você sai licenciado, que são os nossos docentes da educação básica, tá? Ou a gente segue com o curso superior de tecnologia, o qual você sai tecnólogo. Tá? Bacharelado e licenciatura, eles têm um tempo de duração mais longo do que o esperado. Já o curso de tecnologia, ele é um curso um pouco mais rápido, ele é um curso mais compacto, digamos assim. Por que que ele é um curso mais compacto? O bacharelado, a licenciatura e o curso de tecnologia, eles têm um ciclo básico dentro do processo deles, que nada mais é que os cálculos, as físicas, as matemáticas, né? Dependendo da característica de cada um dos cursos, que é a formação básica. Quando eu pego bacharelado e licenciatura, eu tenho uma ampliação dessa minha base. Ou seja, eu tenho muito mais matemática, eu tenho muito mais física, em função da formação generalista que esses profissionais saem. Então, se eu vejo física, em bacharelado e licenciatura, eu vou ver física 1, física 2 e física 3. Né? Tanto na licenciatura quanto no bacharelado. Eu vejo disciplinas que envolvem outros segmentos. E eu vou complementando essa minha carga generalista de todos os segmentos que eu tenho. Tá? Quando eu falo em um curso de tecnologia, se eu vou fazer um curso de tecnologia em transporte terrestre,
o qual eu sou o coordenador do curso. Se eu falo de transporte terrestre, eu vou estudar transporte terrestre, tá? Toda aquela base da engenharia de estruturas, aquela base da engenharia de hidráulica, eu não vou ver essa parte, porque a minha formação superior vai ser especificamente em transporte terrestre. Então, o que eu vou aprender? Planejamento urbano. O que eu vou aprender? Projeto geométrico de via. Né? Eu vou ter a base das disciplinas da engenharia, porém, eu vou ser muito mais específico no que eu realmente preciso saber, que o mercado de trabalho exige. Tá? Essas características de curso, elas vêm elas foram principalmente desenvolvidas na Alemanha, nas faculdades de aplicação, em função de você precisar de profissionais em tempo curto. Tá? E desde então que surgiram as faculdades de tecnologia. Para isso, o Conselho Nacional de Educação, ele lançou um parecer 776 de 97, que ele passa o quê? Nós precisamos, num primeiro momento, entender o que o mercado precisa, o que um profissional precisa e o que o aluno realmente tem interesse. Tá? Eu posso ter um profissional extremamente competente na área de construção de edifícios. Ele pode ser um cara muito bom na área de construção de edifícios, mas não pede para esse cara fazer gestão. Ele não gosta de gestão. Ele gosta de projetar um edifício. Então, por que eu vou colocar um profissional com toda aquela gama de disciplinas da área de administração se ele gosta de projetar? Então, muitas vezes, eu gasto energia dentro de uma graduação clássica com esse aluno, preparando ele para ser um profissional generalista e, na verdade, ele gostaria muito de ser um profissional específico naquela área. E daí vem o nosso preconceito que nós temos atualmente, que é um aluno que fez um curso de tecnologia, um aluno que fez um curso um pouco mais compacto, que ele não tenha a capacidade para gerir um projeto como o engenheiro gere. Então, ele é muito mais específico na área a qual ele está atuando. Tá? Isso posto, ainda as diretrizes do Conselho Nacional, ele pede, primeiramente, assegurar a ampla liberdade na especificação das unidades de estudo a serem ministradas e a carga horária. Então, assim, o grupo de professores que faz parte desse projeto, eles dimensionam qual é o conteúdo e qual é a carga horária necessária para aquele profissional sair preparado. Depois, indicar quais são os tópicos e os campos de estudo. Evitar o quê? O prolongamento desnecessário da duração de cursos. Teve um período em que era comum você incluir disciplinas dentro de uma matriz curricular de um curso, única e exclusivamente para você respeitar o tamanho da carga horária. E aquela disciplina, muitas vezes, não queria dizer nada para aquele curso. Tá? Então, era necessário você enxugar um pouco essa matriz. Incentivar uma sólida formação geral, que é o ciclo básico, é o início da formação desse aluno. Estimular práticas de estudo independente, reconhecer os conhecimentos e habilidades e competências adquiridas. O que isso quer dizer? Eu não preciso necessariamente manter um aluno em sala de aula se ele já é proficiente em uma disciplina. Tá? Exemplo, eu tenho alguns alunos que eles trabalham o dia todo com AutoCAD. Eles são cadistas muito bons. E existe uma disciplina dentro do curso que é justamente para trabalhar com AutoCAD, é aprender a usar essa ferramenta. O aluno ele simplesmente faz um exame de proficiência, ele prova para nós de que ele é capaz dessa disciplina e ele é dispensado dessa aula. Ele pode colocar uma outra disciplina no lugar ou ele pode deixar esse espaço justamente para trabalhar com outras habilidades que ele queira desenvolver. Então, essa é uma das diretrizes que a gente tem do Conselho Nacional. Fortalecer a articulação aleatória com a prática e estágio, e avaliação periódicas para verificar o desenvolvimento. Um problema que nós temos dentro dos cursos de tecnologia é justamente esse, fortalecer a articulação da teoria com a prática. Tá? Volto ao preconceito que existe da formação tecnológica, em que muitas das empresas preferem pegar
um estagiário da área, do segmento de engenharia, a pegar um tecnólogo para fazer o estágio, né? Então, eu faço um apelo aos profissionais que olhem para esses alunos de tecnologia com a visão de capacidade, e não qual o título que ele vai sair de dentro da instituição. Dentro das minhas diretrizes, tá, ainda o Conselho Nacional, ele tem, para o curso de bacharelado, muitas resoluções desde 2001, que tratam dessas novas características da matriz curricular. Os cursos superiores de tecnologia, ele tem esse parecer, ele é 3 de dezembro de 2002, e a resolução saiu em 18 de dezembro. E os cursos de licenciatura, o último parecer foi em 2 de 2015. Esse parecer de 2002, ele gerou 13 eixos, os quais os cursos de tecnologia são articulados, eles são estruturados dentro desses 13 eixos. Tá? E quais são? Ambiente, saúde, desenvolvimento, educação, informação e comunicação, o eixo militar, produção cultural, recursos naturais, turismo, hospitalidade, controle de processos, gestão de negócios, infraestrutura, produção alimentícia, produção industrial e segurança. Tá? Então, dentro desses 13 eixos, é onde estão calçadas todas as nossas graduações formais, licenciaturas, bacharelados, e essa nova criança que nós temos, que são os cursos de tecnologia, também estão dentro desses 13 eixos. Tá? Como que é formado isso? Tá? Eu tenho um ciclo geral, que é justamente a base da educação tecnológica e da educação formal. Eu tenho uma gama de disciplinas que fazem parte de eixos comuns. Tá? Depois disso, eu tenho um outro grupo de disciplinas que fazem parte apenas a 2, 3 eixos. Né? Exemplo, construção de edifícios e controle de obras. Elas têm eixos muito parecidos. Eu pego o aluno que faz biomedicina e o aluno que faz radiologia. Tem eixos muito comuns. Né? E depois disso, eu tenho as disciplinas que estão fora de todo esse contexto, e formam os nossos 13 eixos que determinam quais são as áreas dos cursos. Tá? Quando eu entro no eixo de infraestrutura, vou defender o que é meu, né, que é o meu peixe, que é a infra. O que ele diz para mim? É o eixo tecnológico que compreende tecnologias relacionadas à construção civil, transporte, abrange planejamento, operação, manutenção, proposição e gerenciamento. Ou seja, quando a gente vê uma operação ferroviária, um tecnólogo de transporte atende tudo que eles fazem, né? E de uma maneira muito bem desenvolvida. Algo que a gente desenvolve o tempo todo, eles vêm durante 3 anos somente esse assunto. Eles não gastam energia com outras áreas, que é o que define o curso. Tá? E mais alguns outros, né? Trabalham também com toda a parte de ética, se preocupam com o meio ambiente, todo o procedimento, a base da formação ética, ela está incluída. Porém, tecnicamente, eles veem apenas a área que realmente faz parte do conjunto deles. Isso posto, a gente pega o curso de Tecnologia de Transporte dentro do catálogo nacional. Tá? O catálogo nacional exige que esse curso tenha, no mínimo, 1.600 horas. E descreve qual é o perfil desse profissional. Isso posto, a gente entra em o que eu preciso efetivamente dentro da instituição, qual é o campo de atuação desse profissional. Então, a gente vê lá, companhias de engenharia de tráfego, empresas de planejamento e desenvolvimento de projetos, assessoramento técnico e consultoria, empresas de transporte e operações, institutos e centros de pesquisa e instituições de ensino, mediante formação requerida por legislação. Tá? Hoje, esses cursos já pertencem ao Ministério do Trabalho através do CBO dele. E ainda, assim como os cursos de licenciatura e bacharelado, o tecnólogo também pode ir para a área da educação superior, fazendo mestrado e fazendo doutorado, sem precisar fazer a pseudo-complementação de engenharia, que muitos alunos, por exigência do mercado, eles concluem um curso de tecnologia
e vão fazer mais 2, 3 anos para, teoricamente, concluir a formação superior deles, que não tem necessidade. Eles podem ir direto para um mestrado, para um doutorado. Tá? Na FATEC da Tatuapé, o que nós temos? Tá? O nosso curso não tem apenas 1.600 horas, e sim 2.880 horas. Tá? Nós temos o primeiro semestre do curso, ele é basicamente as disciplinas de formação básica. Tá? No segundo semestre, eu já começo a entrar com algumas disciplinas de conhecimento específico, que é o planejamento urbano e a legislação de transportes. Terceiro semestre, quarto, quinto, basicamente são disciplinas para formação técnica específica em transporte terrestre. Então, ali eles vão ver a operação de sistemas ferroviários, operação de sistemas rodoviários, controle de frota, gerenciamento de terminais, controle de toda a operação do transporte terrestre como um todo. Tá? E acho que é isso que eu tinha para falar para vocês. Obrigado. Muito bem, professor, obrigado. Algumas considerações importantes diante desses novos desafios é a capacidade de bacharéis e tecnólogos e dos gestores de empresas de compreender a importância do trabalho em equipe. Tá certo, professor? O que a gente percebe hoje que o tecnólogo tem uma competência que ainda não está sendo explorada adequadamente, né? E trabalhar em equipe hoje é fundamental para o desenvolvimento de qualquer empreendimento, principalmente com um aspecto tão técnico como o transporte terrestre, né? Uma outra coisa importante, então, é a compreensão dessa equipe multidisciplinar, a definição destes cargos, da definição de responsabilidades. Isso começa a ter ou dar uma definição clara da atuação de cada um. E você vai ter hoje o profissional tecnólogo como alguém extremamente específico em algumas tarefas. Correto, professor? Sim. Avança? Sim, eles são específicos, com uma formação específica em suas áreas. Porém, dentro dessas áreas, não necessariamente eles são apenas tecnicistas. Tá? Eles têm muitas disciplinas de formação humana, né, que é justamente para capacitar esse profissional a trabalhar em equipe, né? Então, se você pegar a matriz do curso, né, eu vou citar o exemplo da FATEC Tatuapé, porque é o que eu conheço de mais próximo, né, minha proximidade é maior. Se você notar, tem 3 ou 4 disciplinas que são especificamente para que se crie esse enlace de trabalho em grupo e você pegar um projeto do início ao fim. Né, eles trabalham com disciplinas de projetos aplicados aos transportes 1 e 2, em que muitos dos projetos os quais eles apresentam e eles trabalham em grupo são ideias muito inovadoras e que, muitas vezes, se a gente usasse essas ideias deles de uma maneira eficiente, eu acho que a gente não teria o caos que a gente tem no trânsito de São Paulo hoje. Né? A maneira que eles enxergam esse processo. E qual que é a diferença? Quando eu pego um aluno do curso de tecnologia, e o curso de transporte, especificamente, o aluno que está fazendo esse curso, ele é um aluno que é apaixonado por transporte. Então, tem uma série de busólogos dentro da FATEC, que é uma coisa impressionante. E tem uma série de metroviários lá dentro também, que são apaixonados. Metroviários, sistemas de transporte sobre trilhos, equipes de transportadoras. Por quê? Eles gostam dessa área. Então, o aluno que entra num curso de transporte, o aluno que vai, ele tem uma visão extremamente crítica e prática do processo. Então, eles têm uma visão e eles enxergam depois, eles têm essa visão crítica no início.
E quando eles começam a ser alimentados com informações de mobilidade urbana, de planejamento urbano, de planejamento das operações, de terminais, a visão deles, quando eles chegam ao final do curso, se torna muito mais abrangente, e eles tornam aquela crítica inicial que eles tinham em uma resolução técnica do processo. Então, eu acho muito interessante da onde eles saem e aonde eles chegam. Eu acho que da onde saem e onde chegam, atualmente, você tem a necessidade da educação continuada, a necessidade de se manter atualizado, né? E aí o tecnólogo, engenheiro, seja então o bacharel ou o tecnólogo, os dois hoje podem seguir aprendendo, seguir melhorando com cursos de pós-graduação, cursos de extensão, né? Por isso também entendo ser muito importante termos políticas dentro das empresas, como a gente tem a Universidade do Metrô, para, reter o conhecimento, né? A gente pode observar pessoas com muitos anos de trabalho no metrô de São Paulo, eu vou falar especificamente do metrô de São Paulo, né, que acumularam grande experiência e que, no nosso ponto de vista, são os melhores, entre aspas, professores para ajudar, vamos dizer, fazer até um trabalho de mentoria com os novos profissionais, sejam eles engenheiros, sejam eles tecnólogos, gestores, arquitetos, como for, né? Eu acho que esse conhecimento que está contido nessa história, deve haver a preocupação de transmitir, né? E a partir disso sempre evoluir, ou senão a gente sempre começa a voltar algum degrau para voltar algum degrau na nossa escada do conhecimento para poder subir, né? Então eu acho que é fundamental que exista a integração do novo, né, e do que já tem experiência, para que a gente possa ter um profissional cada vez mais seguro e qualificado. Queria passar a palavra ao professor.